meu nome é Andréa Schaefer e essa é uma aula de Sociologia. Hoje, movimento feminista. Movimento feminista, o feminismo no mundo. Existe um conceito generalista de feminismo que diz assim, que é um movimento social, sim, filosófico e político, que tem como objetivo direitos iguais entre os gêneros, empoderamento feminino e liberação de padrões opressores baseados em normas sociais construídas pelo poder vigente. É um conceito generalista porque existem milhões de conceitos sobre o feminismo. E alguns deles simplificam tudo isso dizendo assim, eu não quero ser igual a um homem, eu quero apenas os mesmos direitos. Como é que começou tudo isso? Estamos lá, onde a raça humana, de novo, por mais que isso gere polêmica, a raça é uma só, é humana, e surgiu toda ela no meio da África. Mama África. Estamos lá, etc e tal, ainda primatas, com as características dos primatas, não descendemos de macacos, somos uma forma de primatas. Quando de repente ficamos bípedes, percebemos que somos diferentes dos demais, nosso sistema neural nesse momento se modifica, começamos a racionalizar algumas questões e passamos a perceber que em volta mais uns de nós estão fazendo este mesmo movimento. Começamos a nos organizar então. Primeiro momento, o que valia era o conceito de bando. Um cuida do outro. A felicidade de um era a felicidade de todos, o problema de um era problema de todos, e as nossas crianças, todo mundo cuidava, todo mundo era pai, todo mundo era mãe. Essa, eu insisto, é a essência da raça humana, solidária, generosa, preocupada com o outro que é igual a mim. Enquanto nós conseguimos olhar para outro ser humano e nos vermos, tá tudo bem. Quando a gente começa a se distanciar dessa ideia de que o outro não sou eu, aí é que vem os problemas. Nos organizamos então e andamos pelo planeta. Nesse momento somos nômades, né? Vamos atrás do que colher, do que pescar, do que caçar. Nossa sobrevivência, andamos todos juntos, como todas as outras espécies animais faziam. Nos organizamos e começamos então a ter as nossas primeiras manifestações sociais. Dizem alguns estudos antropológicos que as primeiras manifestações do ser humano enquanto comunicação foi o sorriso e a música. E para explicar o que a gente não conseguia entender, começamos a nos organizar enquanto crenças religiosas. As religiões antigas tinham como mote a figura feminina central. Elas eram religiões politeístas, ou seja, muitos deuses, mas as deusas eram muito importantes. Isso tinha a ver com a fertilidade, tinha a ver com quem dava a luz. A mulher, nesse momento, tinha um papel muito importante no bando, porque era ela, todo mundo achava que só ela, sozinha, sem a ajuda de ninguém, produzia esses novos humanos que dariam continuidade à raça. Então a mulher tinha um papel muito especial nessa sociedade que se forma. Quando deixamos de ser nômades e resolvemos pegar um lugar onde nós mesmos conseguimos entender que a gente podia plantar e criar animais, vai acontecer o seguinte fenômeno. Isso não é uma teoria minha, né? Vou citar aqui a professora Marilena Chauí, que é uma grande filósofa, que ela diz o seguinte, um trabalho maravilhoso que ela fez, que nesse momento os homens, quando começaram a criar os animais, observando os animais, deram-se conta de que era necessário um macho e uma fêmea para que a reprodução acontecesse. Então eles deram-se conta que a mulher não fazia isso sozinha. E provavelmente a própria mulher tenha se dado conta que também não fazia isso sozinha. E aí veio uma preocupação, porque agora este homem era dono, né? Nós éramos agora donos de terras, nós tínhamos espaços. E aí veio a primeira manifestação de poder dentro desse bando humano, que foi do homem sobre a mulher. Eu quero ter certeza que quem herda essa terra é o meu filho. Como é que eu vou ter certeza que esse filho é meu? Pegando essa mulher e trazendo para dentro de casa. E aí, segundo esses mesmos estudos, nós vamos perder esta paridade física, emocional e intelectual com os homens, que vamos brigar muito, inclusive até os dias de hoje, para retomar essa posição de igualdade.
os homens queriam um herdeiro, e esse herdeiro tinha que ser dele. Então não teve problema, foi lá, buscou a mulher, agora tu não é mais colheitadeira, tu não tem mais que ir pra guerra, tu não tem mais que caçar nada. Vem cá que eu vou te apresentar um lugar legal, minha prendinha. Esse aqui é o fogão, essa é a pia, e agora tu fica aqui, cuidando da nossa casa e da nossa prole. Primeira manifestação de poder de um humano sobre o outro é do homem sobre a mulher. Podemos dividir o movimento feminista no mundo em 3 ondas. Sufrágio feminino. O que é o sufrágio? Direito ao voto. Ideias e ações associadas às lutas de liberação feminina em 1960 e a ampliação dos movimentos pela igualdade legal e social para as mulheres em 1990. São os 3 momentos, as 3 ondas, os 3 estágios do movimento feminista. Sem sombra de dúvida, momentos históricos que vão catapultar, serão um estopim da ideia de que as mulheres podiam. Revolução Francesa, primeiro momento. As mulheres são encorajadas a manifestarem-se contra a sujeição política, econômica, social, familiar. Era muito importante porque naquele momento, na França, entre o povo, as mulheres eram a maioria. Era necessário para os burgueses que estavam fazendo a Revolução Francesa que as mulheres entrassem nessa briga. Por isso elas são encorajadas nesse momento. E logo depois que a Revolução Francesa termina, desencorajadas outra vez. Depois disso vai haver um outro momento interessante que é a Revolução Industrial. Período em que as mulheres agora, são operárias, começam a perceber então as injustiças maiores. Entram para o mercado de trabalho. Até então isso não acontecia, isso não existia. Ser empregada numa casa, lavar algumas roupas, mas agora ela é operária. Tão operária quanto aquele homem que manipula aquela máquina do lado dela. Começam a perceber então que a mão de obra era mais barata que a dos homens, as mulheres ganhavam menos, o horário de trabalho era maior do que o dos homens, as condições de trabalho eram insalubres. Imagine uma época em que não havia um horário mínimo de trabalho, muito menos um salário, tu ficava à mercê do patrão. Ah, não, são 18 horas de trabalho por dia. Quer, não quer, eu chamo outro, ou outra. E as pessoas se sujeitavam. E um descaso social com os filhos que ficam sem atendimento eficiente em casa para que as mães trabalhem. Então vejam as preocupações que já estão apontadas aqui a partir da Revolução Industrial. Quero ganhar tanto quanto meu companheiro que trabalha comigo, quero ter uma situação de trabalho com saúde, quero trabalhar um horário mínimo para saber quando é que eu vou voltar para casa e preciso que o Estado ou a empresa onde eu trabalho, a fábrica onde eu trabalho, se encarregue de como é que os meus filhos vão ficar. Aí vem um movimento sensacional que acontece na Inglaterra, em Londres, as sufragetes. As sufragetes, então, eram um grupo de mulheres que se junta lutando pelo voto feminino. E esse sempre foi o primeiro passo a ser alcançado no horizonte das feministas da era pós-revolução industrial. Lá pelas cansadas, as mulheres chegaram à seguinte conclusão: eu já posso ser diretora de escola, eu já posso ser professora, eu posso ser operária, eu só não posso votar e ser votada? Como assim? Então essas mulheres perceberam que a primeira coisa que tinham que garantir era o direito ao voto. Esse movimento das sufragetes, que ficou bem conhecido no mundo todo, pelo direito ao voto, vai se esparramar. Imagina assim, sem internet, sem televisão, aquilo se esparrama pelo mundo todo. O mulherio todo ficou eriçado, porque se eu puder votar, eu vou poder me eleger. Se eu puder me eleger, eu posso defender os meus direitos e das minhas companheiras. Esse estopim, então, as sufragetes são um estopim do movimento feminista. São consideradas as primeiras ativistas do feminismo no século XIX e eram assim conhecidas justamente por terem iniciado esse movimento no Reino Unido a favor da concessão às mulheres do direito ao voto e, consequentemente, a serem votadas. Conquistar o direito ao voto garantiria, então, sem sombra de dúvidas, uma representação parlamentar, o que significa poder brigar pelos direitos das mulheres. Durante a Segunda Guerra Mundial, então, o que acontece? Durante a Segunda Guerra Mundial, em função dos homens estarem indo à guerra, as mulheres então são chamadas, até porque as indústrias naquela época, na Europa principalmente, elas estavam todas voltadas para o armamento, para os aviões, para o que fosse preciso para a guerra.
Então essas mulheres, elas são todas chamadas a virem trabalhar, viram todas operárias. E os filhos? É nesse momento na história do mundo que surgem as primeiras creches. Na Europa, na Itália, exatamente na Itália, uma médica pediatra chamada Maria Montessori percebe essa angústia das mulheres. Ela sai da Itália, né, foge do fascismo e vai parar nos Estados Unidos da América e leva para lá a ideia de que as mulheres que estavam trabalhando em prol da guerra ou da paz precisavam ter a tranquilidade de onde deixar os seus filhos bem cuidados. Como é que acontecia naquela época? A vizinha que não estava trabalhando ficava com teu filho. Em que condições? E a Maria Montessori, apesar de não ser educadora, vai se juntar a um grupo de pedagogas na época e surge então, por volta de 38, 39, as primeiras creches no mundo. Um local adequado pedagogicamente para ficar com os filhos das trabalhadoras. Isso é um grande avanço na nossa história. A liberdade, então, o que as mulheres lutam agora ao final da Segunda Guerra Mundial? Liberdade com relação ao seu corpo e seus pensamentos. Elas queriam poder opinar, queriam poder dizer que vieram e queriam poder ter gerência sobre o seu corpo. Lutam por uma cultura que não seja exclusivamente masculina, que não seja a última palavra, que as coisas não sejam organizadas pelos homens e para os homens. Afinal, somos parceiros, estamos juntos. Elas queriam direito ao aborto, queriam igualdade salarial e acesso a todos os cargos ocupados por homens. Olha só, isso é o final da Segunda Guerra Mundial, 1945. Parece que a luta ainda é a de hoje, hein? Não parece que não mudou muita coisa, é ou não é verdade? Sugeriria alguns filmes, se vocês quisessem aprofundar um pouco mais essa questão, lembrando sempre que na última prova do Enem, né, o Enem de 2015, o tema da redação foi exatamente uma frase da Simone de Beauvoir, grande referencial teórico para os movimentos feministas do mundo inteiro. Então é importante a gente saber que esse é um movimento social, político, filosófico, em andamento, que nós mulheres ainda não conquistamos todas essas questões. É uma briga cotidiana, uma briga diária, e podemos ver isso nesses filmes que eu indico. Sufragetes, contando a história então das mulheres inglesas, os tomates verdes fritos, sobre as relações entre as mulheres numa zona agrária, A Cor Púrpura, As Horas, Frida, né, um outro referencial de feminismo, Tudo Sobre Minha Mãe, latino-americano, que é um filme argentino, A Sorridente Madame Bede, que é um pouco mais antigo, mas muito interessante também, Terra Fria e O Grupo, entre outros que vocês mesmos também possam saber. E, complementando tudo isso, legal também de contar que a mulher sempre foi um mistério para as zonas masculinas. Então, uma curiosidade sobre este período, por exemplo, na Idade Média, as mulheres, quando menstruavam, eram trancadas numa saleta que tinha no meio da casa, até pararem com aquilo. Por quê? Simples. Quem é que ia para a guerra naquela época? Grandão, fortão, né? Os homens, os guerreiros. Chegava lá, levava uma estocada de lança, sangrava um pouquinho e morria. Os que sobreviviam voltavam para casa e encontravam uma mulher pequena, frágil, lá domesticada, sangrando por 5 ou 7 dias e viva. Pacto com o demônio. Só podia ser um pacto com o demônio, não podia ser outra coisa. E aí o que eles fazem? Trancam as mulheres para que elas desistam desse pacto demoníaco e parem de menstruar. E isso se arrastou, senhores, da Idade Média por muito tempo, até que a medicina evoluísse minimamente para entender o corpo feminino. Uma curiosidade aí só para ilustrar as falas, fiquem com esses filmes e continuem estudando. Presta atenção, criatura! Até a próxima! Para a Segunda Guerra Mundial ter ocorrido. Galera,